Nós te agradecemos pela oportunidade, ó Pai, de ofertar, dizimar na Tua casa, Senhor Jesus, para que o Senhor nos conceda, ó Pai querido, condições para estar, Senhor Jesus, ofertando, ó Pai querido, dizimando. Abençoa a vida de cada um aqui presente, ó Pai querido. Dê, Senhor, sabedoria a todos aqueles que vão administrar os recursos da igreja, ó Pai querido, para que seja usado, ó Pai, para Teu reino, Tua glória, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Quero convidar o pastor André, que faz parte do corpo de pastores aqui da nossa igreja. Deus tem usado ele tremendamente. E gostaria que os irmãos já, de imediato, colocassem de pé, estendessem suas mãos. A gente vai estar orando pela vida do pastor André aqui. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós colocamos a vida, Senhor Jesus, do pastor André em Tua presença, Pai querido. Que o Senhor possa usá-lo tremendamente para trazer Sua palavra de poder às nossas vidas, Seu alimento espiritual, ó Pai querido, para nossos corações, ó Pai querido. Oro também, Senhor Jesus, para que o Senhor venha tirar todo o impedimento, ó Pai querido, colocado pelo inimigo, para que nós não possamos entender e compreender a Tua palavra, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, que Ele caia por terra todo o impedimento. Nos dê sabedoria para entender e compreender a Tua vontade em nossos corações. Senhor Jesus, nós oramos e Te agradecemos, ó Pai. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Ana. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Marcos capítulo 16, versículo de número 20. Se você achar o livro de Lucas, aí é só você voltar uma paginazinha aí, que é o último versículo de Marcos. Amém? Marcos 16, versículo 20. Glória a Deus. Continuamos aqui com a nossa campanha com o tema Arrependei-vos e enchei-vos do Espírito e sereis minhas testemunhas. Aleluia. E nessa noite o Espírito Santo não me moveu a trazer mais um estudo, porque é Ele quem determina o que cada pessoa deve falar. É Ele quem coordena as nossas vidas, é Ele quem dirige. E eu creio que os irmãos perceberam que o tom do culto hoje estava diferente, já desde o início. Né? E não esperem que eu vou trazer mais um estudo para vocês, que eu não vou. Eu não vou falar sobre arrependimento hoje. Eu vou falar com vocês a respeito do Espírito. Amém? Todos conseguiram encontrar? Amém. Que na Almeida, Revista e Atualizada, diz assim: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou iniciando pelo final. Esse aqui é o versículo que eu vou fechar a palavra com vocês. É uma singela folhinha aqui, 2 páginas. Glória a Deus. Na verdade, a pregação é essa aqui, gente. Aqui está só os versículos para economizar. Mas aqui, irmãos, como eu disse, a gente está falando de prática. A gente já viu bastante de o que precisamos fazer, como precisamos fazer, como a gente precisa se arrepender, como, na minha visão, resumindo todas as pregações, é como Elias lutando contra os profetas de Baal. A gente precisa consertar o altar, a gente precisa preparar o sacrifício para Deus e a gente precisa confiar que Ele vai mandar fogo. Para mim, resume assim. E se trata disso.
E isso tudo para quê? Para que a gente possa fazer como os discípulos do Senhor aqui mencionados em Marcos capítulo 16, versículo 20. Ir por toda parte, pregar a palavra de Deus. Essa palavra de salvação que já foi mencionada pelo irmão Leandro, que é uma palavra que não é complicada. É uma palavra que está lá em João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí aqui diz que, quando a gente vai e prega essa palavra, vem junto conosco sinais da parte de Deus, que confirmam essa palavra. Amém? Sinais que confirmam a palavra. Glória a Deus. Quantos de vocês aqui querem ser avivados ou batizados no Espírito Santo? Pode erguer a mão bem alto, quem quer? Só quem quer, para eu ter uma noção. Glória a Deus. Deu 85% da igreja. Glória a Deus. Aleluia, meu amado. Você vai ser. Irmãos, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, diz assim: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. E aí ele continua no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 14, dizendo: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Meus irmãos, a palavra da salvação, a mensagem da cruz, é loucura para quem não tem Jesus. Para quem não tem Cristo, a palavra da cruz é insanidade. Pensa bem, você chegar para alguém e falar: não existe um Deus que é capaz de todas as coisas. Mas olha, esse Deus que é capaz de todas as coisas, abriu mão de tudo que Ele tinha por amor de nós. E esse Deus veio em forma de homem, Cristo Jesus, e morreu por nós em uma cruz. Ele morreu por nós. Ele deu a vida por cada um de nós, como nós somos pecadores, errados. Isso é loucura, meu irmão. Para quem não tem um pinguinho do Espírito Santo dentro dele, isso é absurdo. E a pessoa vai dizer: por que esse Deus então não simplesmente nos salvou? Por que Ele não nos impede de pecar? Por quê? É loucura, irmão. Só faz sentido se o Espírito Santo está em você. E aí ele complementa na parte aqui do capítulo 2. É porque coisas espirituais só são compreendidas por quem é espiritual. Quem é carnal não compreende. Não tem a mente preparada para isso, não consegue. Não é nem porque não quer. Não tem a capacidade mental de compreender as coisas. E quando a gente fala que, quando a gente aceita Jesus, a vida transforma e você nasce de novo. E aí começam a acontecer coisas extraordinárias que não dependem de você mesmo. Quem não tem o Espírito não compreende, não aceita. E é tolice para nós querer que alguém que não tem o Espírito aceite essas coisas.
nós compreendemos e aceitamos porque em nós já não é mais a nossa mente que comanda. O que está em nós é a mente de Cristo, é a mente do Senhor. E por isso essas coisas passam a ser para nós, às vezes, naturais, normais, e a gente chega até a perder a percepção delas. A gente deixa de achar elas extraordinárias e passam a ser rotineiras. Quando Deus escuta uma oração, Ele abre uma porta, Ele cura uma doença, Ele faz algo que lá no início, quando veio o primeiro amor, era extraordinário, era tremendo, e aí passa a ser cotidiano, corriqueiro, simples, normal. E a gente já não estremece mais o coração, já não se dobra em pranto, em choro, com coisas extraordinárias, porque passa a ser habitual. Para o crente é normal alguém ser curado, milagrosamente, é normal, Eu lembro do bispo Genésio, lá de Mozarlândia, ele contando para nós da maior experiência que ele teve com o Espírito Santo. Tem alguma grávida aí? Todos já nasceram, glória a Deus. A experiência do bispo Genésio foi a seguinte: a irmã estava gestante, era o sonho da vida dela ter um filho. Demorou para conseguir, ficou gravidinha. Quando estava no meio da gestação, o médico disse: olha, tem um problema, a gente vai precisar tirar, porque está fora do útero, gerou fora do útero, não tem jeito. E aí o pastor Genésio disse que essa irmã procurou ele, e ele foi e orou com ela. Pensa numa oração tremenda, irmão, cheia de palavra complicada. Volta para o seu lugar, menino. Volta para o seu lugar. Em nome de Jesus. Só isso. Essa eu nunca esqueci. Voltou, irmão. E como é que eu vou falar isso para uma pessoa que não tem o Espírito Santo? É loucura demais. É loucura. A vida de fé é loucura. É muita loucura, irmão. Lá em João 3, versículo de número 8, diz assim, vou ler na Almeida, revista aqui: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Na NVI, Nova Versão Internacional, o vento sopra onde quer. E aqui nessa tradução eles trazem um adendo dizendo, o vento aqui também pode ser traduzido como Espírito. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aleluia. Eu gosto mais desse texto aqui para falar do Espírito. Meu irmão, quem é nascido do Espírito já não controla ele mesmo. É como um vento que você não sabe de onde vem ou para onde vai. Sabe o que isso significa? É que as suas decisões não dependem mais de você. Isso é a maior loucura para o mundo. Porque aquele que é crente, ele já não vai mais fazer suas escolhas baseadas na sua carne, naquilo que te traz algum ganho. Não. Você vai tomar decisões conforme o Espírito te leva. A Lana citou aqui o pastor Renato, que falou no primeiro dia. Não se trata do quanto você tem do Espírito, mas de quanto o Espírito tem de você. E é isso que esse versículo aqui está falando. Jesus estava explicando aqui para Nicodemos como é que funciona nascer de novo. E aí Jesus diz para Nicodemos, olha, quando a pessoa nasce de novo, ela nasce do Espírito. E uma pessoa que é nascida do Espírito, ela não governa ela mesma. Você não pode governar você mesmo, quem te governa é o Espírito Santo.
E para quem não tem esse espírito, isso é uma loucura. Como é que eu vou tomar decisões sem pensar se isso é o melhor para mim, pelo que eu estou vendo, pela situação ao meu redor? Não. Eu decido porque o Espírito me disse, eu orei. Eu orei. Eu dobrei o joelho, o irmão João ali, ó, foi candidatar a vereador. E muita gente pode ter virado para o irmão João assim, eu estou cogitando, eu não conversei com ele não. Estou cogitando aqui para dar um exemplo. Aí muita gente pode ter virado para o irmão João e falado, João, para que você vai mexer com isso? Você está bem, sua vida está tranquila, você vai caçar só dor de cabeça. É só trabalho. Não, você não tem noção, João, vai vir um monte de gente atrás do senhor à toa, querendo que você resolva coisinha ali do dia a dia. O senhor vai ver, não vai sair do seu pé não, João. E tal. E aí o irmão João, cheio do Espírito Santo, vira e fala assim, não, eu dobrei o meu joelho e orei. Eu dobrei meus joelhos e orei. O Espírito Santo me disse que era para eu fazer isso. Mas não sei se foi assim, mas funciona assim. Tem que funcionar assim a nossa vida. Ah, eu vou fazer uma viagem. Que hora que eu vou sair? Eu vou de carro, eu vou de ônibus, eu vou de avião. Pergunta para o Espírito Santo. E aí quando você for falar para alguém, por que você está fazendo assim? Você vai dizer, não, o Espírito Santo falou comigo, eu orei. É a maior loucura do mundo, meu irmão. Não é porque você olhou em volta. Não é porque era um bom negócio. Não é porque era a melhor oportunidade. É porque é o que o Espírito de Deus falou. Quem é nascido do Espírito não vive por ele mesmo, mas vive pela direção de Deus. Amém? Você quer ser cheio do Espírito? Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Significa que você está abrindo mão do controle. A gente deixa de ter o barco da nossa vida. Não vai ter mais barco da vida. Quando o bispo Osiel fez a decisão, pelo Espírito Santo, eu sei disso, que ele já me contou a história dele. Ele deixou de ter um barco da vida, ele passou a ter uma arca da vida. E ele já sabe o que isso é. Meu irmão, num barco a gente tem uma coisa que chama leme. Leme. Ele serve para dar direção no barco. A arca para nós é aquilo que Deus mandou Noé fazer. Deus virou para Noé e falou, constrói uma arca. Deu as medidas, os tamanhos, tudo conforme ia fazer e tal. E sabe o que não tinha na arca? Um leme. Porque a direção é de Deus. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer ser batizado, se você quer viver uma vida de milagres, de sinais, de maravilhas ao seu redor, entenda, você está abrindo mão de ter um barco e você vai passar a ter uma arca. Não tem controle. É onde o vento soprar, você vai. Onde o vento mandar, você vai. Não, a onda está forte para ali, não quero ir para lá não, mas o vento te joga. Você vai para a onda. Isso é viver no Espírito. Eu sou muito sincero com as coisas. Sabe, eu não vou falar que é uma maravilha. Dói, irmão. Viver no Espírito dói. Mas vale a pena, sabe por quê? Se não for assim, a gente não consegue cumprir com a ordem do Senhor, porque Ele diz que a gente tem que testemunhar. A gente tem que dar testemunho, a gente não consegue sem o Espírito. E eu quero que você entenda nessa noite que você precisa abrir mão da sua vida. É isso que significa nascer de novo. Você precisa abrir mão do controle da sua vida. É isso que Paulo quer dizer lá em Romanos 12, quando ele diz que nós temos que ser o sacrifício vivo para o Senhor. Tem que entregar.
Tem que entregar, meu irmão. Eu vou ler 2 versículos aqui com vocês, e vocês vão entender o que acontece. É a respeito dos discípulos. Lá em João, capítulo 20, versículo 19, diz assim: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Qual que era a situação? Os discípulos estavam de portas trancadas por medo dos judeus. Isso aqui é logo após a crucificação, tá? Então aqui os discípulos estavam com medo que eles também fossem mortos pelos judeus, naturalmente. Porque o líder daquele movimento que estava acontecendo ali foi crucificado. E era natural que eles esperassem que aqueles que seguiam aquele líder crucificado também fossem perder a vida. E eles se trancaram, se esconderam. E não faziam mais nada. E aí vem Atos 2, capítulo 2, versículo 14. E diz assim: Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isso, ouçam com atenção. São as mesmas pessoas, e em situações completamente opostas. Primeiro versículo que eu li, eles estavam amedrontados, fechados, escondidos. Na segunda situação, Pedro toma a palavra na frente de todo o povo da região e pede que eles o escutem, e com atenção. É o texto que o bispo Célio leu ontem aqui para nós. O que aconteceu? Entre o que a gente leu aqui de João e entre o que aconteceu aqui em Atos. O que aconteceu? Meu irmão, aconteceu a descida do Espírito Santo. Eles receberam a promessa de Jesus. Eles foram cheios do Espírito. E o Espírito os capacitou para a obra. Então, meu irmão, aquelas pessoas que estavam com medo, fechadas, trancadas, não conseguiam falar de Jesus para ninguém. Eles começaram a falar e falar com ousadia. A situação não mudou, não tinha nada diferente no resto do mundo. Os judeus continuavam em volta deles, querendo a morte deles do mesmo jeito. Tanto é que conseguiram. Os apóstolos foram mortos, cada um com a morte mais dolorosa que a outra. Foram caçados, perseguidos e mortos. Mas não deixaram de pregar, não deixaram de falar de Jesus, não deixaram de ser ousados na pregação, porque estavam cheios do Espírito Santo. Então, meu irmão, se você vive acovardado, fechado, não tem coragem de falar da palavra de Deus, não consegue exercer autoridade espiritual em lugar nenhum, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. E aqui eu já não estou falando mais se você quer ou não, estou falando que você precisa. É uma necessidade do crente. O crente precisa ser testemunha de Jesus. E sem o batismo no Espírito Santo ele não consegue. Porque é o Espírito que faz você parar de pensar com um pensamento carnal de se proteger, de se resguardar, e começar a pensar com a mente de Cristo, de entregar a própria vida para que outros possam ter vida. Amém ou não amém? Amém. Sabe, irmãos, aqui a gente chega naquele Marcos 16, 20 aqui, diz: E eles tendo partido pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam.
Marcos traz um resumão de tudo aqui que aconteceu. Versículo 20 está resumindo tudo aqui que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e pregaram a palavra. E atrás deles vinham sinais que comprovavam que aquela palavra era verdadeira. Isso é maravilhoso. Os sinais acompanham os crentes. Eu ouvi isso desde a minha conversão, e a minha conversão não é tão antiga. Eu tenho 15 anos de crente. 15 anos. Conversão. 2008. Quem é bom de conta aí é um pouquinho mais. 17 anos. 17, eu acho. Estou ruim de conta pra caramba esses dias. Mas enfim, meu irmão, os sinais acompanham os crentes. Bispo Osiel falou aqui para nós, alguns dias atrás, que nós somos uma igreja de confissão pentecostal. Isso significa que a gente acredita na continuidade dos dons. O que é os dons? Os dons é o que traz esses sinais à existência. Dom de oração, dom de cura, dom de profecia, dom de palavra, dom de ensino, dom de serviço. Isso tudo vem pelo Espírito. São sinais que nos acompanham. E aí a gente vira e olha para a igreja e a gente fica agoniado, porque a gente não vê sinais, e tem muitos aqui que talvez converteram antes de mim ou depois de mim, e que nem acreditam nessas coisas, porque não vê, não está acontecendo. Eu nem sei quando foi a última vez que eu vi alguém sendo batizado pelo Espírito Santo. Eu não sei dizer quando foi a última vez que eu vi alguém sendo batizado pelo Espírito Santo. E não é que eu deixei de ser pentecostal, não é que eu mudei de igreja, não. Não está acontecendo. E eu glorifico a Deus por tudo que o Espírito Santo tem feito nessa igreja, como Ele tem restaurado essa pentecostalidade da igreja, para a gente chegar no ponto de ter uma campanha a respeito de Espírito, e a gente tem igreja cheia todos os dias, porque aqui a gente não está falando de bênção, de prosperidade material, não, a gente está falando de ser cheio do Espírito para testemunhar de Jesus. Isso é coisa de pentecostal. Eu não estou dizendo que as outras coisas não vão acontecer, elas vão, porque elas acompanham também. Deus sabe que a gente precisa delas. Senhor, fala. Bispo Osiel, quando confirmou, mandou uma mensagem de confirmação para mim da pregação, ele sugeriu lá que estivéssemos falando de experiências da gente com o Espírito Santo, da nossa vida. E eu creio que ele fez isso com todos. Eu não vi muita gente falando, mas eu não podia deixar de falar. Principalmente depois do culto de domingo passado. Aquele culto mexeu muito comigo. Para quem queria ouvir só a pregação, meu irmão, a parte da pregação acabou. Tá? Como eu disse, ia terminar aqui em Marcos 16, 20. Era isso de palavra hoje. Agora é testemunho. Eu quero testemunhar para vocês da minha vida. Especialmente do meu batismo com o Espírito Santo. Eu quero que vocês conheçam a história, eu ainda não tive a oportunidade de fazer isso com a igreja. Eu creio que esse é o momento mais adequado.
E eu vou começar falando a respeito da minha conversão para contextualizar, para que vocês entendam, né? E vocês me viram sendo chamado aqui para frente domingo passado, quem estava aqui? Quantos estavam aqui? Erga a mão. Praticamente todo mundo. Domingo passado, no culto, a pastora, no meio da palavra, ela se encheu do Espírito aqui, apontou a mãozinha para mim assim, falou: você, vem aqui, fica aqui na frente, erga os 2 braços, agora vem 2 varão. A hora que ela falou isso, eu já sabia o que ela estava fazendo. A hora que ela falou, vem 2, eu já entendi. Na hora, para quem lê Bíblia, já lembra logo de Moisés ali, com as mãos erguidas, enquanto Josué guerreava. E Uri e Arão sustentando os braços de Moisés. Enquanto os braços de Moisés estavam de pé, o povo ganhava. Quando ele baixava os braços, o povo de Israel perdia. E aí, Ur e... acabei de falar o nome, fugiu, Arão. Uri e Arão seguram os braços dele no alto para que o povo de Israel possa vencer. Lembrei da história na hora. Entendi o que ela estava fazendo. E naquele dia, o dia todo e desde o início do culto, eu estava com um sentimento dentro de mim. Aquela impressão espiritual que o bispo Renato falou. Que era o seguinte: ouvir é obedecer. Ouvir é obedecer. Ouvir é obedecer. Meu irmão, se ela me mandasse ficar aqui em pé com aqueles braços erguidos, até o outro dia eu ficava. Porque o Espírito Santo estava falando comigo desde de manhã. Ouvir é obedecer, ouvir é obedecer, ouvir é obedecer. E eu sentado ali. Eu não sei se os irmãos já perceberam que eu sempre sento ali naquele lugarzinho. Né? É o meu lugar cativo na igreja. Isso não é à toa. Isso tem um motivo. A pastora Selma já ouviu essa história. Meus irmãos, no dia 11/5/2008, a minha esposa estava saindo para ir num culto, e aí eu nem pensava em ser crente, eu tinha raiva de crente, né? No geral, alguns poucos eram tirados dessa raiva, igual a minha esposa. Mas eu não gostava muito de crente. Eu achava crente um povo muito enjoado, muito cheio de si, muito convencido, donos da salvação. Mas eu senti uma coisa dentro de mim que me fez ter vontade de ir com ela. E eu disse para ela: eu posso ir com você? E ela disse: pode. E eu fui no culto. E aí, quando a gente chegou no culto, eu sentei lá onde o irmão Caio está sentado. Erga a mão, Caio. Eu sentei lá. Para não chamar a atenção. Não é nem o último banco, não está no meio, né? O último chama a atenção, no penúltimo não chamava tanto. Lugar bom. A gente escondeu lá. E aí, o pregador que estava pregando, estava cheio do Espírito, expulsando demônio, e decretando cura, e é palavra para cá, e profecia para lá, e não sei o quê, e o homem todo suado já, e nervoso, e brabo mesmo. E aí ele aponta para mim, diz: você, cabeludo. Aí atrás eu tinha um cabelo bem grande. Né? Você mesmo, cabeludo, levanta. Irmão, não tinha outro cabeludo. Não precisava nem dele apontar, não precisava de nada, só tinha eu. Quietinho lá, querendo não ser enxergado por nada. E ele brabo. E ele virou para mim e falou assim: hoje você vai aceitar Jesus.
Ele nem perguntou se eu queria, né? Falou que eu ia aceitar. Hoje você vai aceitar Jesus. E aí ele virou e profetizou na minha vida. E aí ele falou um monte de coisa sobre mim, coisas específicas. Ele não me expôs, mas ele falou coisas que só eu sabia. Ninguém naquela igreja tinha condição de saber. Ninguém conhecia isso. Foi lá em São Clerlândia. Eu vivi a vida inteira aqui em São Luís. E aí ele terminou de falar e falou: vem aqui na frente aceitar Jesus. E aí eu, todo comovido, fui lá na frente aceitar Jesus. Recebi. Glória a Deus. E aí, quando eu aceitei Jesus, já veio uma promessa, uma determinação. Aquele homem virou para mim e disse: senta aqui na frente. É para você sentar aqui no banco da frente, é para você observar. Porque é para você fazer isso aqui. É para você entender e aprender, porque é para você fazer isso aqui. Então, meu irmão, eu não converti para crente, eu converti para pregador. E às vezes vocês me veem vir aqui e pregar e ficar brabo e nervoso e palavras duras. Meu irmão, eu converti assim. Era um culto de libertação, uma campanha de libertação na igreja. E para mim não tinha nada de estranho naquilo, porque eu era um homem religioso. De religiões cristãs, ou pseudo-cristãs. Nasci e fui batizado católico, fui evangelizado católico. Na minha adolescência eu passei a ser espírita, que é pseudo-cristão. Então, para mim é muito natural a espiritualidade. É muito natural para mim você expulsar um demônio. É muito natural para mim você, ministrar cura na vida de alguém. Eu estava cansado de ver isso. É normal. É normal. Para mim não tinha nada de errado acontecendo naquele culto. A única coisa errada que aconteceu naquele culto foi aquele homem apontar para mim. O resto era natural. Nada daquilo me impressionava. Mas aí, ele me deu uma determinação. E ele me deu uma palavra muito simples. Por que, fazendo um corte aqui, por que você converteu? Quero que você lembre aí, por que você converteu? Eu converti porque eu dormi uma noite. Eu converti porque eu tive uma noite de sono. No meio disso tudo, Deus me libertou e Ele profetizou todas essas coisas em cima de mim. Libertação, cura e tudo. E eu sofria de insônia terrível e meu sono não me descansava. E a noite para mim só passava, isso tinha muito tempo. E nessa noite que eu aceitei Jesus, que eu recebi aquela promessa, que eu recebi aquela determinação de Deus, eu fui para casa e eu dormi. E eu acordei no outro dia assustado, porque eu tinha dormido a noite inteira. E aí eu disse: olha, esse Jesus que falou comigo naquele culto é real. E eu me senti como Jó naquele momento. Eu conhecia Jesus desde criança. Eu conhecia Jesus, um Jesus explicado, um Jesus ensinado. Mas aí aquela noite eu conheci um Jesus vivo que me tocou. Sinais são necessários. Eu nunca converteria se ele só tivesse me falado de Jesus, porque eu estava cansado de ouvir falar de Jesus. Eu converti porque eu fui tocado pelo poder de Jesus. E ele determinou: senta aqui na frente. E é aqui que é para você ficar. E até hoje eu sento na frente. Porque é para eu olhar para cá e aprender. E aí naquele culto de domingo passado, eu fiquei constrangido.
Porque eu lembrei de todas as pregações anteriores, principalmente do bispo Renato, falando, não é o quanto você tem do Espírito, mas o quanto o Espírito tem de você. E naquele momento que eu converti, meu irmão, o Espírito tinha 100% de mim. Era só Espírito. Era só Espírito. A Juliana lembra. Dava trabalho. Era uma fome de aprender, de ler a Bíblia, de estudar, de conhecer. E eu lembro que meu sogro tinha um livro chamado Cajado do Pastor. Um livrão assim. Que ensina a ser pastor. Resumindo a história. Eu pegava esse livro e lia, e estudava, e lia a Bíblia, e conhecia. E meus irmãos, a gente não era casado e a gente não podia casar porque a Juliane era divorciada. E na época, o divórcio não era instantâneo como hoje. Tinha que passar um período para você poder casar. E ela ainda estava nesse período de poder, de espera. E aí, meu irmão, eu fiquei naquela sede até o dia 29/3/2009. Sentando na frente, lendo Bíblia, orando, jejuando. E era só espírito, estava louco. Sedento. E aí, nesse dia 29/3, a gente casou. De manhã. Dia 28. Dia 28 a gente casou. Na hora do almoço, de manhã, perto do almoço, a gente almoçou, dia 29 eu desci as águas. Dia 29 eu desci as águas. Nossa, Deus! E aí, logo em seguida, o bispo Otair já estava me pondo para pregar. O bispo Otair é doido. Ele acreditou na profecia que eu recebi, do mesmo tanto que eu acreditei, ele acreditou também. E ele já estava me pondo para pregar. E daí eu já vinha pregando desse mesmo jeito aqui. Né, amor? Era um pouco menos de Bíblia, porque eu não conhecia tanto, mas a brabeza era a mesma. Pensa num novo convertido, brabo, nervoso, batia no púlpito. Aprendi assim, irmão. Aprendi assim. Cheio. E aí ele estudando e lendo e querendo crescer e querendo cumprir a palavra que eu recebi, o bispo Otair virou para mim e falou, não, vamos fazer a prova para evangelista. E aí me disseram aquilo que eu não sabia ainda. Ninguém tinha me falado. Não, mas para você ter um cargo, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Para você ter qualquer cargo na igreja, você tem que ser batizado no Espírito Santo. E aí eu virei para o Espírito Santo como um bom crente e falei, Senhor, o Senhor me deu a palavra, o Senhor está me pondo para estudar a Bíblia dia e noite, o Senhor me batiza com o Espírito Santo. O Senhor precisa me batizar com o Espírito Santo. Não era eu que precisava ser batizado, mas não, Deus precisava me batizar. E aí, meu irmão, nessa época a gente não tinha uma vida muito fácil. Eu trabalhava aqui em São Luís, a gente morava em Santa Clairlândia. E aí sempre à tarde eu ia, de moto. Gastava uns 35 minutos, 40, ia devagarzinho. E eu sempre ia falando com o Espírito Santo. Ia daqui lá falando com ele. E eu falava, Espírito Santo, me fala, o que eu tenho que fazer para ser batizado? E aí o Espírito Santo me deu. E ele disse, olha, é uma campanha, no monte. Você e a igreja, vai juntar todo mundo, e vocês vão subir lá 7 quarta-feiras. 7 quarta-feiras. Aí eu chego lá, e meu irmão sempre muito ousado, muito cheio, porque ninguém tinha me falado que eu não podia ser assim. A palavra que eu tinha recebido do pastor mais brabo do mundo lá foi, seja igual a mim. É para ser desse jeito. Então era só fogo. Aí eu chego lá cheio de ousadia, vou lá no Bispo Otair. Bispo Otair, o negócio é assim. O Espírito Santo falou que é para a gente fazer uma campanha no monte, 7 quarta-feira, pedindo batismo com o Espírito Santo.
E aí ele abriu aquele sorrisão assim. Nós vamos chamar todo mundo e vamos subir o monte. É a vozona. Vamos chamar todo mundo. E assim nós ia. Subir no monte. E aí os crentes, tudo lá mais velho, tudo falou já como é que era. Eles, não, subir um monte, nossa, pega fogo nos matinhos, e a gente vê as luzes lá, e, né, e sopra o vento, e não sei o quê. E acontece, eu fui naquela expectativa. Vou subir um monte e vou ver pegar fogo nos matinhos para todo lado. Ah, meu querido. E a gente vai, e vai, e vai, e nada acontece comigo. E aí é um monte de irmãozinho lá sendo batizado. E um batiza daqui, outro batiza dali, e um monte de gente sendo batizado. E eu com aquele negócio ali no meu coração, e os irmãos falando, não, é só falar em línguas, não sei o quê. E meu irmão, eu sempre fui uma pessoa muito cética. Eu fazia, não é assim. Eu não vou fazer o trem porque eu estou querendo fazer. Não é. E sempre me diziam que não, você é tomado pelo Espírito. E aí acontece igual a Bíblia fala que fazia com Sansão. Não, o Espírito vinha e possuía Sansão. Eu vou ser possuído pelo Espírito Santo aqui. E não acontecia. E aí, numa noite, já chegando perto das quartas-feiras finais ali, eu viro para o Espírito Santo e falo, Espírito Santo, como é que vai ser esse negócio? Eu preciso ser batizado, eu preciso falar. E está na minha cabeça aqui o que eu tenho que falar, mas eu não vou falar, porque eu estou pensando nisso e todo mundo fala que tem que sentir, né, e perde. Eu vou orar com a irmã aqui, Espírito Santo, se a irmã recebeu o batismo, é porque eu sou batizado. Aí eu falo. Aí eu fui lá e orei com a irmã. Ô Senhor, batiza essa irmã com o Espírito Santo. Aleluia, correndo no meio do mato. Aí eu viro para o Espírito Santo e falo, não, é coincidência. Não é assim. Coincidência. Ela estava ali ajoelhada, orando. Ela já está quase recebendo. Por isso que eu fui nela. Eu percebi, estava chorando já. Só precisava de uma forcinha. Aí eu cacei um que estava difícil. Eu olhei em volta, tudinho no monte. Aí eu vi um irmão que estava lá sentado. Moadinho lá assim, sabe, orando baixinho. Vou orar com ele. Ele não está sentindo nada. Ele está quase dormindo sentado. Eu vou orar com ele. Se ele for batizado, aí eu reconheço que sou e falo. Vou eu orar com o irmão. Devagarzinho para não assustar ele. A hora que eu chego assim, irmão. Nem orei. Nem orei. Aí eu falei em línguas. Senti liberdade suficiente para falar. Quando a gente estava indo embora, aí eu conversando com meu sogro, eu falei, você viu o irmão lá, fulano de tal, foi batizado, tal. Eu fui batizado, né? Eu falei. Aí ele falou, nossa, aquele irmão foi batizado. Eu não lembro quantos anos que tinha que ele estava querendo ser batizado. Era tempo demais, eu não lembro quantos anos que tinha. Mas era coisa de uns 10 anos. 10 para mais. Meu sogro virou para mim falando, tem tempo demais que ele queria ser batizado e nunca foi. Glória a Deus. Meu amado, se põe de pé. Eu
Eu não sei o que você espera que aconteça para você ser batizado com o Espírito Santo, para você ser cheio, para você transbordar. Talvez você esteja esperando uma sensação extraordinária, algo absurdamente... Talvez você está igual eu, está esperando ver o foguinho pegando lá nos matos, né? Você está esperando ver algo palpável. Eu quero te dizer, meu amado, que nesses quase 16 anos quase 15 anos de batizado com o Espírito Santo, eu nunca senti nada extraordinário. Nunca fui tomado, igual alguns são e saem pulando, correndo, gritando. Alguns dão crise de riso, crise de choro. Eu nunca senti isso. Eu nunca perdi a minha consciência. Momento nenhum. Em momento nenhum. Desses 15 anos de batizado com o Espírito Santo. E sendo ensinado, sentando no primeiro banco e assistindo cultos com pregadores extremamente pentecostais. E aprendendo com eles, porque essa foi a palavra que eu recebi. E para mim, desde aquela época, ouvir é obedecer. Ouvir é obedecer. E eu achei tremendo, eu estou buscando muito no Bispo Renato aqui, mas foi muito bom. Porque ele disse que não. Às vezes é só uma impressão espiritual. Só uma impressão que você tem. E meu irmão, eu vivo a minha vida pentecostal. E brabo, e profetizo, e oro, e falo em línguas, e oro para que pessoas sejam batizadas. Por uma impressão espiritual que eu tenho. É só isso que eu tenho, nada, mais nada. Às vezes dá uma rupiadinha no braço. Mais nada. É pela fé, irmão. Eu tenho convicção que o Espírito Santo está falando e eu me acostumo a ouvir a voz dele e obedecer. E Deus me falou, vai lá e dá esse testemunho para a igreja, porque talvez tem gente lá esperando ser possuído pelo Espírito e sentir algo tão grande, que aí não, irmão. Às vezes é só uma impressão espiritual. E aí você está retendo e não deixa transbordar. Escuta o Espírito. Se entrega para Ele. Não é o tanto que Ele está colocando, é o tanto que você está deixando Ele usar. Vocês lembram de Eliseu com a botija derramando? É uma história na Bíblia que diz que uma mulher viúva ficou viúva. E aí os cobradores vieram para cobrar dela dívidas que tinham e queriam levar os filhos como pagamento. E ela vai no profeta e diz: profeta, eu preciso de recurso, eu preciso de alguma coisa. Dá um jeito. O profeta vem e fala: olha, pega aquela botija de azeite que você tem, pede vasilhas na vizinhança. E você vai derramar. E aí a palavra de Deus diz que enquanto ela tinha vasilha para derramar, continuava derramando azeite. Enquanto tinha vasilha, estava derramando azeite. Só parou de descer o azeite quando não tinha mais vasilha. O Espírito Santo é desse jeito, meu irmão. Ele está ali derramando. Enquanto tem vasilha, tem azeite. Enquanto tem vasilha, tem azeite. Quantos aqui são vasilhas? São vasos de Deus nessa noite. Tem uma canção que eu gosto muito, que ela diz assim que eu não quero ser um vaso para decoração. Eu não quero ser um vaso para decoração, eu quero ser usado. Me enche de azeite. Mas meu irmão, se o vaso está tampado, não adianta o azeite derramar, não entra. O vaso tem que abrir. Se abre. É o quanto você dá de você para o Espírito. A Lana fez a ministração dela aqui hoje, dizendo assim: olha, eu quero dar tudo para o Espírito. Não foi, Lana? Eu quero dar tudo para o Espírito.
Entrega tudo para o Espírito, irmão. Glória a Deus. Ele está com azeite derramando sobre você. Glória a Deus. Aleluia. Ô Senhor, vem nos batizar, Senhor. Enche as nossas vidas, Senhor Deus. Xabalabassora, balabás. Senhor, eu creio que nós veremos batismo aqui, Senhor. Eu creio que o Senhor é um Deus fiel, o Senhor não mudou, o Senhor permanece o mesmo, Pai. Vem sobre nós, Senhor. Vem batizar o Teu povo com o Espírito, Senhor Deus. Vem nos avivar, Pai. Vem transbordar em nós para que possamos ser testemunhas, Senhor Deus, fiéis. Testemunhas verdadeiras, Senhor Deus. Que não saia de nós palavras que são apenas nossas, palavras humanas, palavras frágeis, mas que saiam, Senhor Deus, palavras cheias do Espírito de Deus, cheias de unção. Que os Teus sinais nos acompanhem, Senhor Deus, em nome de Jesus. Vem sobre o Teu povo, Pai. Vem com fogo, Senhor, e batiza. Derrama desse azeite, Senhor Deus, sem medida, Pai. Nós temos vasos aqui, Senhor Deus, eles estão abertos. Derrama, Senhor Deus. Derrama, Senhor Deus, sobre cada um, sobre cada coração, Senhor Deus. Que a gente não termine essa campanha, Senhor Deus, sem experimentar do Teu poder, sem ter experiências com o Senhor, Pai. Sim, Deus. Porque a fé, Senhor Deus, não é apenas palavras ou apenas experiências, mas é um conjunto dos dois, Senhor Deus. É a palavra e a experiência que confirma a palavra. Então vem, Senhor Deus, confirma, Senhor. Confirma essa palavra que a gente tem pregado. Confirma essa palavra que a gente tem vivido, Senhor Deus. Dá, Senhor Deus, experiência para a Tua igreja. Vem, Senhor Deus, move o sobrenatural sobre nós, Pai. No nome santo de Jesus. Aleluia. Entrega a sua adoração. Diga: quão grande é o meu Deus. Aleluia. Por gerações Ele é. O tempo está em Suas mãos. O começo, meio, fim. O começo, meio, fim. É verdade, o Senhor, Filho, Espírito e paz. Solta a voz. Cordeiro e leão. Cordeiro e leão. Grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos vão viver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Segura um pouco para mim. Segura.